Irmãos, mais precisamente na semana passada, o mundo voltou os seus olhos para o Oriente Médio, sirenes, explosões, ameaças de retaliações, tudo isso acontecendo ao longo de dias em transmissões praticamente ao vivo. Se você estiver bem conectado, você vai assistir literalmente a guerra acontecendo online ali na sua frente. E aí os analistas já afirmam que a escalada dessa guerra, a tendência do conflito é aumentar. Economistas falam do impacto global que essa guerra trará para o bolso do cidadão comum ao redor do planeta. Líderes de outras nações se agitam, ora condenando, ora aprovando e chancelando essa ação conjunta dos Estados Unidos e de Israel. Mas e o povo de Deus? O que nós falamos numa hora dessa? Talvez alguns de nós estejam até indiferentes por não assistirem noticiários, mas o pastor tem que estar com a Bíblia numa mão e o jornal do dia numa outra mão. Se você já tem alguma ideia do que está acontecendo, talvez você esteja apreensivo ou ansioso. Alguns podem estar até assustados por causa das teorias que surgem sobre o fim do mundo nesses tempos, espalhadas por esses pastores sensacionalistas do YouTube. Mas a palavra de Deus nos traz uma direção clara sobre o que o seu povo deve fazer em momentos como esse em que o mundo fica agitado. Por favor, acompanhe comigo a leitura de alguns versos do Salmo 46. Verso 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Verso 10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Amém. Você pode dizer amém? Aleluia. O objetivo desse salmo, irmãos, é justamente nos livrar do medo, nos aproximando, nos direcionando para o Deus soberano, que é o abrigo seguro do seu povo. É interessante constatar que os estudiosos desse salmo são unânimes em afirmar que esse cântico, e até por uma linda coincidência, esse salmo, esse cântico foi feito para vozes de mulheres. Se você olhar aí no tópico do texto da edição, está escrito aí cântico de soprano, ou seja, uma música feita só para as mulheres cantarem, bem no dia das mulheres. O salmista foi feliz. E é interessante que os estudiosos afirmam que esse cântico não foi escrito em tempo de paz. Ele não foi escrito num momento de calmaria. Esse texto nasceu em um contexto de tormento para aquele povo, num contexto de ameaça real. Na época em que essa canção foi escrita, o povo de Deus da antiga aliança vivia cercado por guerras e por rumores de guerra. Eles conheciam bem o som do exército inimigo se aproximando de suas tendas. Mas no meio disso tudo, o Espírito Santo inspira uma declaração que tem atravessado séculos. Verso 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Aleluia! Socorro bem presente nas tribulações. Irmãos, diante dos últimos acontecimentos, tanto os lamentáveis acontecimentos nacionais como os internacionais, precisamos nos perguntar: quem é o nosso refúgio? Nós temos um socorro bem presente na hora da tribulação? No verso 1 nós encontramos o que deve ser a resposta, uma afirmativa que também é a nossa primeira lição. Independentemente das circunstâncias, Deus é o refúgio do seu povo. Essa é a nossa primeira lição, que a gente vê no Salmo 46. Deus é o refúgio do seu povo, e não um plano de emergência. Deus não é um bunker, onde a gente corre para ele só na hora que as sirenes tocam. Não, Deus é o refúgio do seu povo. O salmista não diz que Deus só se torna um refúgio quando a vida fica tumultuada. Não, Deus é refúgio bem presente em todo o tempo. E aí, diante dessa afirmação de que Deus é o refúgio do seu povo, eu me encontro diante de outra questão. Eu e você somos mesmo povo de Deus? Vivemos diariamente com Ele, de verdade? Como acabamos de cantar, Ele é o nosso amigo, Ele participa do nosso dia a dia. Conhecemos Ele de verdade.
Sabemos qual é a sua vontade, o que lhe agrada, o que não lhe agrada? Ou somos apenas meros religiosos dominicais, que só lembram do refúgio e fortaleza quando as águas do mar da vida tentam nos sufocar? A palavra traduzida por refúgio no verso 1 significa local de moradia permanente, habitação permanente. Se somos povo desse Deus, então nós devemos estar nesse abrigo todos os dias, e não só nos momentos de medo. E que fique claro que Deus não protege os seus a fim de mimá-los, não, de forma alguma. Deus não quer nos mimar, antes Ele quer nos amadurecer, nos fortalecer para que nós voltemos para a vida real, nesse mundo caído, em paz, tranquilos, estáveis, ninguém em surto, ninguém tomado pela inquietação, pelo medo. Porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente. Além disso, o salmista faz questão de ressaltar que esse Deus é socorro bem presente. Ele não está distante, ele não se faz de difícil. Eu não tenho que ficar cumprindo ritos. Ele não é um Deus pagão que eu tenho que pagar para agradar a divindade. Eu não tenho que acender velas, pagar promessas para contar com a simpatia da divindade. Não. O Deus do Salmo 46, Ele é gracioso. Eu não mereço a sua bondade, mas a graça e a misericórdia são parte essencial do seu caráter. Agora, vejam bem, para desfrutar dessa bênção, é fundamental, irmãos, que eu e você estejamos vivendo nesse abrigo todos os dias. Que de fato o nosso relacionamento com esse Deus seja, como cantamos agora há pouco, um relacionamento de amigos. Porque o nosso Deus, quero repetir, Ele não é só um bunker, Ele não é só um lugar que a gente procura só na hora que as sirenes tocam. Deus é a nossa casa, é o nosso abrigo fortificado, Ele é o refúgio do seu povo e não um plano de emergência. Saiba que as notícias que hoje abalam o mundo não pegaram o nosso Senhor de surpresa. A nefasta corrupção que assola os supremos corredores de Brasília não pegou o Deus de surpresa. Nenhuma movimentação militar nesse momento lá no Oriente Médio não acontece fora do conhecimento soberano do Senhor. Isso não significa que Ele aprove o mal, mas significa que Ele reina, que Ele tem o conhecimento, que Ele é o Senhor de todas as coisas. E se você é do Senhor, você já sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que são povo do Senhor, para aqueles que habitam no refúgio e fortaleza que é o Senhor. Então fique na paz. O verso 1 desse salmo é exatamente essa palavra de conforto, de consolo, para quem é povo de Deus, para quem vive junto daquele que é socorro bem presente nas tribulações. Inclusive a expressão no hebraico, que foi traduzida como tribulações, refere-se a pessoas em lugares apertados, pessoas encurraladas, pessoas que não conseguem se mexer. Refere-se a pessoas que não têm saída, pessoas incapazes de sair de uma determinada situação. E aí eu quero mencionar, meu irmão, se você entrou aqui hoje à noite, sentindo que sua vida está literalmente num beco sem saída, clame pelo socorro desse Deus gracioso, clame por Jesus, entregue a sua vida para Jesus agora. O salmista que escreveu essa poesia, ele não teve acesso a essa revelação, mas hoje nós sabemos que o nosso refúgio e fortaleza é Jesus Cristo. Aleluia! O povo da antiga aliança não teve acesso a esse conhecimento, mas hoje nós sabemos que Deus Pai manifestou de forma palpável, concreta, visível o seu amor por nós, o seu socorro bem presente, através da vinda do Deus Filho. Aleluia! Louve ao Senhor! Essa verdade tem que trazer encanto para o nosso coração. Jesus é o Deus conosco, o refúgio e fortaleza bem presente do seu povo. A segunda lição que aprendemos com esse salmo é que a nossa fé não nega o caos, mas ela não se curva a ele. A nossa fé, a fé cristã, não nega o fato em que vivemos num mundo caído, mas a fé cristã não se curva ao caos desse mundo colapsado. Verso 2, o salmista, concluindo
quando ele descobre que Deus é o refúgio e fortaleza do seu povo, ele afirma: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam, não temeremos. Observe, o texto sagrado admite o colapso ambiental e o colapso entre as nações. Pois a Bíblia, meus irmãos, a Bíblia não romantiza a história humana. A palavra de Deus é totalmente clara quanto à depravação humana e às guerras que dela surgem. Mas a resposta do povo de Deus não pode ser o medo, não pode ser o pânico, não. A fé cristã não nega a realidade das guerras, mas se recusa a perder o descanso, o refúgio, o abrigo em Jesus. A expressão não temeremos é a resposta que nós devemos dar diante desse mundo que está transtornado. E ao responder dessa forma, não temeremos, nós não fazemos porque somos fortes ou valentões, não é isso. Essa declaração é resultado de uma confiança pactuada. Eu sei quem é o meu refúgio, eu sei quem é a minha fortaleza. Não é uma questão de confissão positiva, de pensamento positivo. Eu me relaciono com uma pessoa. Eu sei quem que é a minha fortaleza, o meu refúgio ou o meu amigo. É o Senhor da minha vida. E Jesus nos deixou essa palavra em João 16, 33. Falei essas coisas, Jesus falando, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, tenham bom ânimo, não fiquem com medo. Eu venci o mundo. Aleluia. Irmãos, todos aqui sabem disso. As circunstâncias podem mudar a qualquer momento. Assim como um mar calmo rapidamente se transforma num mar agitado, tumultuado, a vida pode virar um problema em instantes. Eu e você sabemos que situações desagradáveis, situações que às vezes nos assustam, podem surgir num piscar de olhos, numa mensagem que você recebe no seu telefone. Às vezes são situações que acontecem diretamente com a gente, e às vezes acontece com um ente querido, com alguém que a gente ama. Por isso o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, afirmou: ainda que as águas tumultuem e espumejem, não temeremos. O Senhor é meu refúgio, a minha fortaleza, o socorro, bem presente na hora da tribulação. E eu achei muito interessante o salmista lembrar desse detalhe da espuma no mar agitado. Uma espuma que se forma no mar agitado. Você já levou um caldo de responsa, sabor, morte iminente aqui em Taquatiara? É algo assustador, né? A água te pega, aquele paredão cinza chumbo aparece na sua frente. Você em segundos pensa: o que eu estou fazendo aqui? E em segundos a água te leva para o fundo, você faz um peeling involuntário na areia de Taquatiara, no fundo do mar. E aí, por um milagre, você consegue chegar à superfície, e quando você coloca a sua cabeça fora da água, na esperança de respirar, o mar está cheio de espuma. E nessa fração de 15, 20 centímetros de espuma, você não respira. Então o salmista já levou algum caldo legal, porque ele transmite isso, a sensação de desespero, de você estar com a cabeça fora d'água, na esperança de respirar, e não respirar, é horrível, é sabor, morte iminente. Aquele espumeiro brabo que se forma depois que uma onda grande quebra, não deixa a gente respirar. E aí o salmista está transmitindo isso no poema, trazendo o seguinte significado para a gente: ainda que o mundo à nossa volta mude de uma hora para outra e fique como um mar agitado, cheio de espuma, tentando nos levar ao desespero, o nosso Senhor não muda. Aleluia! Ele é fiel, a aliança e o cuidado de Jesus com o seu povo nunca muda. Aleluia! Olha a palavra que o Senhor deixou registrado em Isaías 54. Se você puder hoje à noite, antes de dormir, ler novamente essa passagem, Isaías 54, versículo 10. Mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas,
profeta está falando, mesmo que a criação entre em colapso, a minha misericórdia não se afastará de você, e a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de você. Aleluia! Esse é o nosso Deus, irmãos. A nossa história, a nossa vida estão sob o cuidado gracioso e fiel de Jesus. Não é uma religião que nós estamos seguindo. É só Ele quem tem a palavra final sobre qualquer inquietação no universo. Por isso, no versículo 10, o Senhor do salmista, o Senhor da igreja, faz uma convocação a todos os seres humanos. Verso 10, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Aquietem-se. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Esse verso, irmãos, não é uma ordem simplesmente para a gente ficar em silêncio. Aqui o nosso Senhor dá uma ordem à humanidade para cessar as inquietações. Cessem as gritarias, para com a ansiedade, aquietem-se, parem com as guerras, tanto as internas como as externas. Reconheçam quem de fato governa a vida de vocês. Essa é a terceira lição do texto. Só o Senhor Jesus tem o controle da história. Só o Senhor Jesus tem o controle da história. Só Jesus tem o controle soberano do universo, do nosso batimento cardíaco. Os que vieram do pó da terra, assim como eu e você, não possuem o controle de nada. Nem o controle da sua televisão funciona direito na sua mão. A gente não tem controle de nada. Por acaso você tem aí nas suas mãos o controle da sua pressão arterial? Você consegue só com a sua vontade aumentar ou diminuir a sua pressão? Você sabe, por exemplo, por mais quanto tempo o seu sistema cardiorrespiratório funcionará sem dar um BO? Mas você que é pai, você que é mãe, vocês acreditam que possuem algum controle sobre a vida, sobre o futuro ou sobre os celulares dos seus filhos? É por isso que o Senhor, no verso 10, nos ordena: aquietem-se. E o propósito dessa ordem aparece em seguida, na segunda parte do verso. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. O sentido é, quando eu, você, quando todos aqui cessarmos as nossas inquietações, as nossas agitações, a nossa arrogância, só assim nos tornaremos capazes de pararmos, olharmos para o Senhor e reconhecer a majestade de Jesus e descansarmos naquele que é refúgio e fortaleza. Percebam, todas as inquietações que acontecem no mundo hoje são resultado da soberba humana. A soberba humana que tenta sempre usurpar o lugar de Deus. Mas o Senhor termina o verso 10 com uma declaração de vitória. Eu sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Isso significa, quer os povos queiram ou não, Jesus é o único líder supremo no universo, exaltado por toda a criação. Tinha uma criatura, alguns dias atrás, que se dizia líder supremo lá da terra dele. Hoje ele não existe mais. Como vários outros líderes supremos desse planeta, não existem mais. A Bíblia afirma em Filipenses 2 que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, no quinto dos infernos, toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é Deus exaltado. Portanto, o nosso Senhor termina o verso 10 com um chamado para nos submetermos o quanto antes ao seu senhorio, antes que a sua supremacia seja demonstrada na nossa vida sob forma de juízo. Porque só o Senhor Jesus tem o controle da história. Amém, irmãos? Isso tem que gerar paz no nosso coração, isso tem que gerar consolo, alegria. Vamos para as aplicações. Primeira aplicação dada pelo nosso Senhor: tenham coragem, Jesus venceu o mundo. Tenham coragem, tenham bom ânimo, não tenham medo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Igreja querida, Jesus nunca nos prometeu estabilidade mundial. Ele nos prometeu vitória consumada e definitiva.
A morte na cruz, a ressurreição ao terceiro dia, formam um cumprimento dessa promessa. Vitória consumada e definitiva sobre esse mundo quebrado, sobre esse mundo partido. Daí a aplicação prática que o nosso Senhor dá para a sua igreja. Eu venci o mundo, então tenham coragem, tenham bom ânimo, estejam animados. Querido irmão, nossa esperança não está na ONU, naquele negócio lá que só para gastar dólar, nem na política, nem nos políticos. Nossa vitória está garantida na obra realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Logo, aquiete seu coração. Aquiete seu coração diante daquele que é o seu refúgio e fortaleza. E tenha coragem. Viva a vida como alguém que sabe que Jesus já venceu esse mundo transtornado. Segunda aplicação. Troque preocupação por oração. Troque preocupação por oração. É possível, é absolutamente normal que sejamos tomados por preocupações. A ordem apostólica é: troque a preocupação por oração. Filipenses 4. Não fiquem preocupados, isso é uma ordem. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Irmãos, a ordem apostólica é clara. Não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos, não fiquem com medo. A paz prometida por Jesus não é ausência de guerra externa. É proteção contra as nossas guerras internas. É a paz de Jesus que guarda a nossa mente exatamente onde o medo tenta se instalar. A ansiedade coletiva é contagiosa, você já percebeu isso? Dependendo da notícia que você fique mais tempo assistindo, os algoritmos lá percebem que aquilo te interessou, e aí uma notícia ruim vai chamando outra notícia ruim. É aquela ansiedade coletiva, aquele medo generalizado. Daqui a pouco está todo mundo apavorado com as notícias que está lendo. Isso adoece a alma. Mas a Bíblia Sagrada ensina um caminho diferente. Nossas preocupações devem ser apresentadas a Jesus através das orações. Senhor, eu estou com medo disso. Senhor, isso não está legal. Senhor, isso não bateu bem no meu coração. Senhor, cuida da minha alma. E qual é o resultado? O que acontece quando eu troco preocupação por oração? Uma paz que excede a todo entendimento. Não tem como explicar. Os terapeutas não conseguem explicar. Os médicos não conseguem mensurar, entender. Uma paz que a mente humana não consegue racionalizar. E aí essa paz é um guarda, ela vai guardar a nossa mente, o nosso coração, contra todas essas inquietações malignas desse mundo caído. A igreja não controla os acontecimentos mundiais, mas, irmãos, nós podemos controlar sim a nossa postura espiritual diante desses acontecimentos. Nossa atitude tem que ser de oração em vez de pânico. Jesus afirmou em Mateus 6, 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar a uma hora que seja a sua vida? Lembrou aí? Nós não temos o controle de nada. Por isso, troque preocupação por oração. E a paz do Senhor vai guardar a sua mente, o seu coração, em Cristo Jesus. Ele é o socorro bem presente na hora da preocupação. Quem é de Jesus tem esse guarda maravilhoso para nos proteger. Terceira aplicação, seja testemunha da paz de Cristo. Seja testemunha dessa paz que excede o entendimento, que guarda a nossa mente e o nosso coração. Seja testemunha para os que estão desesperados lá fora, para os que estão no espumeiro do mar da vida. Seja testemunha dessa paz nesse mundo cheio de desesperados. Quando tudo parece desmoronar, o povo de Deus é chamado a lembrar ao mundo que Jesus reina, que Ele é soberano. Trazendo para os dias de hoje, diante desse momento de pânico global, a igreja de Jesus, ou seja, eu e você, devemos ser o abrigo mais seguro, mais estável, mais tranquilo nesse planeta para os nossos amigos que ainda não conhecem a Cristo.
As nossas células precisam ser um oásis de paz para receber os nossos amigos desesperados, que estão tentando respirar nesse espumeiro do mar da vida. Nossas células precisam ser esse lugar de abrigo. Quando o mundo inteiro diz, e agora, o que a gente vai fazer? O cristão tem que estar pronto, ir por perto, para poder responder, fique em paz, aquiete-se, Jesus reina, Jesus reina. Irmãos, quando o mundo fica abalado por esse terror, que ele mesmo produz, o povo de Deus tem que ser esse socorro bem presente, na hora da preocupação, na hora do terror. Para aquelas pessoas que ainda se sentem numa rua sem saída. Irmãos, missionários da Oceânica, aproveitem esse momento de notícias ruins para nós compartilharmos a boa notícia da salvação em Cristo Jesus, aleluia. Que momento especial Deus está nos preparando nesse mundo em colapso para nós apresentarmos a boa notícia do Evangelho de Cristo. Seja intencional, seja um missionário atento, esteja atento. Você não presta atenção na conversa de todo mundo? Você está no ônibus, você está ligado, está com fone de ouvido, mas está prestando atenção na conversa dos outros. Eu sei, eu faço isso também, eu sei que você faz também. Preste atenção, seja intencional, na hora que ele der uma brecha, você entra falando da paz que você tem em Jesus. O mundo está em caos, mas eu consigo dormir em paz porque eu moro num abrigo seguro. Como é que é um bunker? Não, é Jesus Cristo. Puxa assunto na academia, no banco, no supermercado. Seja intencional para falar da soberania e do cuidado de Cristo com os seus. Lembre-se de convidar o seu amigo de oração para ir na célula nessa semana. Irmãos, nós não sabemos, nós não temos ideia do que essas notícias fazem no coração de uma pessoa que não tem Jesus. Irmãos, nós temos um abrigo. Muitos aqui fora estão literalmente no mar, não tem onde se segurar. É fundamental, é urgente que sejamos testemunhas da paz de Cristo para aqueles que nesse mundo em guerra não têm onde se refugiar. É como se eles estivessem ouvindo as sirenes das bombas chegando e não tem onde se esconder. A gente precisa viver, vibrar, e orar e sonhar com multiplicação de célula, não só para a gente subir aqui no palco e descobrir que foi aluno do Clóvis, né? Não é para isso. Mas é para a gente vibrar com o reino, que mesmo no mundo em colapso, o reino avança, o reino cresce e mais pessoas vão encontrando esse abrigo seguro, essa fortaleza na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que a gente precisa sonhar com multiplicação. Temos que ser missionários, ávidos, ousados, ansiosos, no bom sentido da palavra ansiedade, para trazermos novas pessoas ao conhecimento de Cristo, para a glória de Deus Pai. Ele é Deus exaltado na terra. Aleluia. Amém, irmãos? Que sejamos missionários em tempo integral do nosso Senhor, para a glória dele. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Aleluia, Senhor. Senhor Jesus, obrigado por sua palavra. Obrigado por ser o nosso refúgio, o nosso socorro, bem presente, bem pertinho, Senhor. Em meio a tantas notícias que nos assustam, o Senhor é a nossa fortaleza. Aleluia, Jesus. Tu és soberano sobre reis, sobre juízes, sobre exércitos e nações. Jesus querido, guarda o nosso coração da nossa própria ansiedade, das nossas confusões. Livra-nos do medo que adoece a alma, Senhor. E, por favor, que sejamos uma igreja firme, estável, ousada, confiante, que sejamos abrigo seguro para o desesperado, Senhor. Por isso, Pai, nós te pedimos, fortalece a nossa fé na Tua vitória, Jesus. Fortalece a nossa fé, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor